Shabbat Shalom, boa noite. Às vezes eu acho que eu estou brincando com o perigo. Então, outro dia eu fiz uma prédica que eu falei de Guerra nas Estrelas e Harry Potter. Ainda não cortaram meu microfone. Hoje eu vou mencionar Karl Marx, então vamos ver se... Seu livro sobre a Revolução Francesa. O livro se chama 18 do Brumário de Napoleão Bonaparte. Impressionado com os papéis que Napoleão Bonaparte e o seu sobrinho, Luiz Napoleão, que foi o primeiro presidente eleito da França, não podia se reeleger, ele deu um golpe, e aí se tornou imperador, e aí foi o último monarca da história da França. Karl Marx cunhou uma das suas frases mais famosas: a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Em 1918, quando a Primeira Guerra Mundial estava chegando ao seu fim, uma pandemia atacou uma população que já estava desgastada pelos 4 anos de guerra, malnutridos, em péssimas condições de higiene. A infecção atacou em cheio, causando uma reação excessiva do sistema imunológico e custando milhões de vidas. Entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram por essa doença. Muito mais do que pessoas que morreram por causa da Primeira Guerra. E a verdade é que o que ficou conhecido como a gripe espanhola não estava nada associada à Espanha. Os estudos mostram que a pandemia deve ter tido origem provavelmente em acampamentos militares norte-americanos, mas por causa do esforço de guerra, a censura militar impedia que notícias sobre a infecção de soldados americanos fossem divulgadas. E aí sobrou para a Espanha, que não participava da guerra, e por isso a imprensa podia noticiar livremente sobre as infecções. Estima-se que cerca de 500 milhões de pessoas se infectaram entre fevereiro de 1918 e abril de 1920. No Brasil, as estimativas são de que mais da metade da população da cidade de São Paulo se contaminou pelo vírus. E na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 12.700 pessoas morreram por causa da pandemia. Por todo o mundo, autoridades políticas negaram a gravidade da crise. E quando a seriedade da doença foi percebida, medidas de distanciamento social foram adotadas. Cinemas, escolas e centros religiosos foram fechados. E máscaras passaram a ser usadas em locais públicos. A história se repete. Primeiro como tragédia, depois como farsa. Tem um aspecto, no entanto, que faz com que a história da pandemia de 1918 e essa que a gente está vivendo hoje sejam radicalmente diferentes. E só precisa de um pouquinho de matemática. Olha outra palavra que eu insisto em usar nas minhas prédicas e que logo vão custar minha cabeça. Matemática. Só precisa só de um pouquinho de matemática para a gente perceber. 500 milhões de pessoas foram infectadas nessa crise de 1918. Entre 50 e 100 milhões morreram. Entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram. A taxa de letalidade era entre 10% e 20% daqueles que se infectavam. Hoje, com quase 42 milhões de infectados em todo o mundo, e 1.140.422 mortos, pelo menos quando eu olhei esses dados hoje na hora do almoço, a taxa de letalidade está na casa de 2,7%, o que ainda é muito alto e justifica todas as medidas de proteção que a gente tem adotado, mas que é muito menor do que 20%. O que explica essa diferença nos números? Em 1918, não existiam remédios antivirais, nem antibióticos que permitissem tratar as infecções secundárias. O primeiro respirador artificial só foi desenvolvido em 1928. E a internet, que tem permitido que médicos de todo o mundo compartilhem em tempo real as suas experiências no tratamento da doença, não fazia nem parte do sonho das pessoas antes de 1960.
Em resumo, o desenvolvimento tecnológico tem salvado vidas todos os dias, tanto na prevenção de novas infecções, quanto no tratamento daqueles que já se infectaram. Negar os benefícios que a tecnologia tem trazido às nossas vidas, quando eu falo com cada um de vocês, pela telinha na qual vocês estão nos assistindo, seria no mínimo tolice. A paraxá dessa semana, no entanto, traz alguns alertas sobre os impactos negativos da tecnologia. Na época sobre a qual a Torá fala, a tecnologia mais recente era o desenvolvimento do tijolo queimado e da argamassa. Com eles, a humanidade acreditou que podia se transformar em deuses. Se tudo o que precisava é que eles construíssem uma torre que chegasse até o céu. Deus percebeu que no ritmo em que eles iam, nada estaria fora do seu alcance e agiu para que esses planos fossem frustrados. A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Não são poucas as experiências contemporâneas nas quais o desenvolvimento tecnológico tem permitido que nós acreditemos na possibilidade de nos tornarmos deuses. Sempre que eu leio a história da Torre de Babel, imediatamente eu penso na ovelhinha Dolly, o primeiro mamífero nascido por um processo de clonagem em 1996. Graças ao desenvolvimento científico e tecnológico que ela desencadeou, especialmente na área de células-tronco, hoje nós temos a possibilidade de curar doenças para as quais não havia nenhum tratamento. O desenvolvimento de técnicas de clonagem, no entanto, também abriu a possibilidade da manipulação genética para fins de eugenia, um conceito ultrapassado de melhoria genética da espécie humana, que foi popular no século XIX e que deu roupagem científica a preconceitos raciais. Já pensou se toda a população pudesse ter olhos azuis? Ou aquela covinha na bochecha quando sorri? Quando os seres humanos acreditam que o nosso desenvolvimento tecnológico nos permite decidir quais características genéticas a população terá no futuro, onde fica a ética? Onde fica a moral? A busca de bebês que sejam a materialização dos sonhos biológicos dos seus pais, da expressão ao sonho maligno do Dr. Yosef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, que usava os prisioneiros judeus para os seus experimentos. Mas nem só na medicina é que a tecnologia tem nos confundido sobre o que ela nos possibilita fazer. Aplicativos inocentes dos nossos celulares permitem que as operadoras saibam todo lugar em que a gente passa, quem a gente visita e quanto tempo a gente fica em cada lugar. Tecnologias de reconhecimento facial permitem que padres e rabinos identifiquem quais comentários mais fazem sucesso pela forma como as feições dos fiéis respondem às nossas prédicas e sermões. Deepfake, a irmã mais nova no parquinho das maldades, permite que nós recriemos o que de fato aconteceu, construindo aparições em vídeo, em que a voz e a imagem dizem uma coisa, mas a realidade dos fatos diz exatamente o seu oposto. Muitas vezes, o mesmo desenvolvimento tecnológico que salva vidas coloca na ponta dos nossos dedos capacidades que nos seduzem, que nos fazem sentir todo-poderosos e que traem nosso sonho de uma sociedade mais justa, mais aberta e mais inclusiva. Tem uma outra forma como a tecnologia tem permitido que nos sintamos deuses, e é o efeito das caixas de ressonância criadas pelas redes sociais. Em uma live no domingo passado, o Dr. Micah Goodman, ele lançou a edição em português do seu livro O Impasse de 67. E ele falou de como o negócio de empresas como Facebook, YouTube, Twitter é reter a nossa atenção. Nós estamos no business de reter a atenção. E como, infelizmente, ideias extremas, ou que confirmem aquilo no que nós já acreditamos, capturam a nossa atenção,
com muito mais eficiência. Por isso, as redes sociais tendem a gerar uma radicalização do discurso, dando legitimidade a ideias que antes germinavam só nos segmentos mais extremos e a criar contextos uniformes que dão a aparência de que todos concordam com a tua opinião. Nessas caixas de ressonância em que as nossas opiniões reinam sem que sejam questionadas, nós nos sentimos deuses, senhores absolutos de toda a razão. Nesses cenários, não existe incentivo algum para escutar a perspectiva do outro. A verdade é que não existe nem mesmo o reconhecimento de que esse outro, que pensa diferente, existe. Nesse cenário polarizado, em que cada um se considera o único dono da verdade, o diálogo com quem pensa diferente é uma traição inaceitável. É só ver a reação da massa quando um político eleito por uma plataforma ideológica é visto conversando com um outro político que representa outra ideologia. São acusados dos piores adjetivos, como se tivessem traído profundamente a causa pelo qual eles foram eleitos, só porque falaram com outra pessoa. A política, a arte da produção de consensos, de busca de campos comuns, tem sido negada não só pelos escândalos de corrupção, mas principalmente por uma pureza ideológica que não aceita nenhum tipo de concessão. Yeshayahu Leibovitz, um filósofo ortodoxo israelense de ideias polêmicas e que era a pedra no sapato de todos os governos de Israel, afirmou que o conceito de Babel, da Torre de Babel, a cidade em que todos tinham a mesma linguagem e as mesmas palavras, é um eufemismo para falar de totalitarismo. A situação em que todos são forçados a pensar o mesmo e no qual uma ideia diferente é percebida como traição. Leibovitz escreveu: uma linguagem e um discurso é, de acordo com muitas pessoas ingênuas em nossos dias, a descrição de uma situação ideal. Toda a humanidade em um único bloco, sem diferenciação, e como resultado, sem conflitos. Mas quem realmente entende, saberá que não há nada mais ameaçador do que esse conformismo artificial. Uma cidade e uma torre, como símbolo da concentração de toda a humanidade em um único tópico, onde não haverá diferenças de opinião e onde não haverá mais conflitos sobre diferentes pontos de vista e de valores. Não se pode imaginar maior tirania do que essa. Não se pode imaginar maior infertilidade mental e moral do que essa, que não deve haver exceções e que não deve haver desvios do que é aceito e acordado, situação mantida pelos meios artificiais de uma cidade e uma torre. O que o tijolo queimado e a argamassa produziram na geração da Torre de Babel, as redes sociais replicaram na nossa geração. A possibilidade de acharmos que somos quase deuses, e assim que todos devem pensar o mesmo que nós e adotar o mesmo discurso. Para Leibovitz, a resposta de Deus, espalhando as pessoas pelos 4 cantos da terra e fazendo com que adotassem idiomas diferentes, não foi uma punição, mas um sinal da compaixão infinita de Deus pela humanidade. Para ele, foi só em um mundo em que não havia mais uma única língua e um único discurso, que Abraão, o mais iconoclasta dos nossos patriarcas, pôde aparecer e questionar a tradição dos seus pais. A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Não faz sentido desejar viver em um mundo sem tecnologia, da mesma forma que não faria sentido para Abraão rejeitar o uso do tijolo queimado e da argamassa. No entanto, é fundamental que a gente reconheça também os efeitos nocivos que a tecnologia pode trazer consigo. Mas a boa notícia é que nenhum deles é inevitável. A gente pode assinar jornais nos quais posições plurais sejam expressas. A gente pode buscar o diálogo com quem pensa radicalmente diferente da gente. A gente pode rejeitar ou limitar o uso da tecnologia, que apesar de verdadeiramente oferecerem algumas comodidades,
invadem a nossa privacidade, ou ainda pior, permitem que a gente invada a privacidade dos outros. Que nessa distopia em que a gente tem vivido, na qual a gente tem se tornado cada vez mais dependentes da tecnologia, a gente tenha a coragem de olhá-la nos olhos e reafirmar a nossa humanidade. Shabbat Shalom.